Olá, eu sou Ivan Lima e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. As religiões, as escrituras sagradas, os relatos históricos, as teorias malucas, tudo isso está repleto de mistérios. Mesmo que você acredite veementemente nas histórias do cristianismo, isso não quer dizer que elas estão livres de serem contestadas. A ciência, por exemplo, tem argumentos que contradizem as religiões, do mesmo jeito que as religiões têm argumentos que não podem ser explicados pela ciência. Por exemplo, você sabia que existe um livro antigo que foi escrito por Barnabé, que conta uma versão da história de Jesus Cristo que é completamente diferente da que conhecemos? O que Jesus fez durante seus anos perdidos? O que a Bíblia diz sobre os dinossauros? Onde está a Arca da Aliança? Se você ficou curioso para saber a resposta de todas essas perguntas, fique tranquilo, que eu vou tentar responder cada uma delas. Eu vou tentar. A começar pelo polêmico livro de Barnabé. Mas vale lembrar que essa versão da morte de Jesus foi contada pelos evangelhos apócrifos. E além das 27 escrituras do Novo Testamento, a Igreja Católica rejeitou alguns livros que contam um pouco sobre a vida do Mestre. Entre os mais conhecidos estão os livros de André, Tomé, Judas e ele, Barnabé. Há alguns anos, uma agência de notícias iraniana divulgou o achado de um livro encontrado na Turquia, que destrói completamente a base da crença cristã. Bom, se antes havia 2 manuscritos conhecidos por serem o Evangelho de Barnabé, em 2000 encontraram uma versão completamente diferente, redigida em couro. Por sua peculiaridade, o livro chamou a atenção de estudiosos, teólogos e historiadores do meio acadêmico. Escrito no idioma siríaco, um dialeto do aramaico, o tal livro se encontra no Museu Etnográfico de Ankara, na Turquia. E por ter sido considerado original, foi avaliado em cerca de 20 milhões de euros. Mas o que é que tem de tão importante nesse livro, hein? Bom, além de ser supostamente escrito por uma figura bíblica, ele conta a história de um jeito diferente. A escritura indica que Jesus Cristo foi ao céu vivo, sem ter sido crucificado. E que, na verdade, quem foi parar na cruz foi Judas Iscariotes. O texto também faz uma crítica ao apóstolo Paulo, que seria um mentiroso e enganador. Além disso, o texto também diz que Jesus previu a vinda de um profeta importante, que no caso seria Maomé. Se estes escritos forem considerados verdadeiros, isso faz cair a teoria de uma das bases da fé cristã, a de que Jesus morreu na cruz pela humanidade. Bom, para estudiosos católicos, a história desse livro foi inventada para levar o islamismo em regiões onde a população é predominantemente cristã, oferecendo outra versão sobre Cristo. Seria uma tentativa de reforçar uma superioridade do islamismo, como, por exemplo, quando Jesus prevê a vinda do profeta Maomé. A Igreja Católica até fez um suposto pedido de análise do documento, e o resultado revelou que o texto foi escrito por um autor islâmico que viveu no século VII depois de Cristo. Mas afinal, qual a verdade sobre esse livro? O islamismo pode muito bem ter criado essa história para converter cristãos e finalmente alinhar as duas religiões, já que elas sempre tiveram suas diferenças. Porém, também precisamos levar em consideração que a Igreja Católica escolheu quais histórias iriam fazer parte das Escrituras Sagradas e, de certo modo,
Para muitos estudiosos, essa foi uma maneira de manipular a história. Quem está falando a verdade, hein? Isso permanece um verdadeiro mistério. Mas, de todo modo, se surgir qualquer novidade em relação a este assunto, traremos um vídeo inteiro sobre o suposto livro de Barnabé. Quanto aos anos perdidos de Jesus Cristo, esse talvez seja um dos mistérios bíblicos que nunca iremos conseguir desvendar. O tempo entre o nascimento de Jesus e quando ele começa a pregar, quando tinha por volta dos 30 anos, é um fato que foi ignorado nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Obviamente, muitas pessoas ao longo da história queriam saber o que Jesus fez nesse tempo, no que é chamado de anos perdidos. Não há absolutamente nenhuma evidência, mas isso não impediu que alguns apresentassem teorias malucas. Uma delas diz que, apesar de vir de uma família da classe trabalhadora no Oriente Médio, Jesus parecia gostar de viajar e, supostamente, passou por muitos lugares. Em uma outra teoria, um arqueólogo escreveu um livro promovendo a ideia de que o jovem Jesus chegou ao hemisfério ocidental visitando tribos nas Américas do Sul e Central, México e América do Norte. Outra diz que aos 21 anos, o Cordeiro de Deus foi ao Japão para estudar com um mestre budista. Além dessas, existem 2 outras teorias que ganharam muita fama ao redor do mundo. A primeira foi apresentada por Nicholas Notovitch, um russo que visitou um mosteiro budista no Himalaia e afirmou ter visto a prova de que Jesus viajou para a Índia, Nepal e Tibete para estudar com yogis. Ele até escreveu um livro sobre isso em 1894, chamado A Vida Desconhecida de Jesus Cristo. Já o poeta inglês William Blake escreveu Jerusalém em 1800 e conta a lenda de que Jesus foi para a Inglaterra com o seu tio durante seus anos perdidos. Se essas teorias são verdadeiras ou não, ninguém sabe, mas o fato é que tudo pode ser possível. Bom, se falarmos que, por exemplo, Jesus navegou até o Brasil e tomou banho de mar na Bahia, ninguém poderá desmentir essa ideia, já que nem os próprios 4 evangelhos detalham essa época da vida de Cristo. Os dinossauros. Atualmente sabemos que eles viveram aqui na Terra. E isso é incontestável devido à quantidade de evidências que já foram encontradas. Mas na Bíblia não é citado nada sobre esses animais que habitaram o nosso planeta. Na verdade, existem 2 criaturas monstruosas que podem sim ser a descrição de um dinossauro. Jó, ele cita no Bahemoth, dizendo coisas como: ele come grama como gado, observe a força de suas costas e a força dos seus músculos na barriga. Ele enrijece a cauda como um cedro. Os tendões de suas coxas estão firmemente entrelaçados. Seus ossos são tubos de bronze. Seus membros são como barras de ferro. Jó ainda diz que apenas a espada de Deus poderia ferir a criatura. Mas estaria Jó se referindo a um elefante, um dinossauro ou um monstro demoníaco? E se realmente fosse um dinossauro, por que só um? Onde foram parar os outros? No livro de Salmos, capítulo 74, versos 13 e 14, é dito o seguinte: tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Nessa passagem é descrito uma criatura menos ameaçadora que o Bahemoth, mas ainda assim é algo fora do normal, já que o animal tem várias cabeças. Essa passagem se refere a monstros marinhos reais. Nos tempos atuais, novas espécies de animais são descobertas, enquanto outras se extinguem. Então,
Talvez possa ser um animal que viveu há milhares de anos, ou mesmo seres vindos de outros mundos. Não sabemos. Bom, tudo bem que os homens que escreveram a Bíblia estavam longe de ter convivido com esses animais. Porém, se eles têm o conhecimento sobre como todo o universo foi criado por Deus, como explicar as evidências dos dinossauros no nosso planeta? Mais um mistério que provavelmente irá assolar a humanidade por milhares de anos. Por fim, temos um dos casos mais famosos, a Arca da Aliança. É uma caixa usada para conter as tábuas originais com os 10 mandamentos gravados nelas. Rodeado de histórias e lendas, esse objeto incrivelmente importante e poderoso desapareceu quando os babilônios saquearam Jerusalém em 587 a.C. E ninguém sabe o que aconteceu com a tal arca. Uma teoria diz que a arca foi movida com segurança para o Egito antes da invasão. De lá, ela supostamente seguiu para Aksum, na Etiópia, e é onde está hoje. Mistério resolvido, certo? Não. Infelizmente, não. Apesar da teoria, a arca nunca foi vista na Etiópia. Tudo o que temos é a palavra de algumas pessoas. Então, podemos considerar que a Arca da Aliança continua perdida. Será que um dia ela realmente existiu? Mais uma pergunta que provavelmente nunca será respondida, não é? Esses são alguns dos grandes mistérios do cristianismo. Eu ainda poderia citar inúmeros outros. Bom, mas vou deixar para um novo encontro. Caso você queira, é claro. Por hoje é isso, mas nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Tchau.